Deus abençoe a missionária Sara e o legado que ela certamente já construiu em relação ao reino de Deus, com o trabalho realizado ali no Nepal, certamente um trabalho que gerou frutos e que haverão de permanecer. É verdade, irmãos, quando você sente o agir de Deus com relação ao chamado que muitas das vezes ele faz direcionado a nós, a gente sente aquele fogo mesmo. Eu, desde criança, sempre tive, antes mesmo de me converter, vendo na figura daquele mensageiro que nós tanto conhecemos lá na região do Juruá, no trabalho ribeirinho, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Já tinha o desejo de fazer a mesma coisa. E só que quando chegamos a morar na cidade, fomos para a cidade por uns dias, por um tempo, alguns 2, 3, 4 anos, o chamado naquela fase, entrando na adolescência, apagou. E num dia, quando tivemos um pastor lá, que é o diretor do Instituto Bíblico Maranata, a mensagem dele reacendeu esse fogo. E reacendeu e não deu mais para... Alguns disseram também para mim, Sara, eu não tinha nem o ensino médio. Eu não fiz ensino médio. Para quem conhece minha história sabe disso. Eu fiz depois aqui, já em Manaus, porque fui muito cedo para atender o chamado de Deus. Nem só o ensino fundamental. Alguns diziam, fica para terminar, fazer primeiro o ensino médio. Eu digo, não, se eu não for agora, esse chamado vai apagar, nunca mais eu vou atender a voz de Deus. Larguei tudo, fui. Graças a Deus, foi a melhor decisão que eu fiz depois de entregar a vida a Cristo. Foi essa decisão de ouvir e atender a voz de Deus, chamando-me para também fazer o seu trabalho. Que cada um de nós pensemos nisso. Devemos deixar assim um legado em relação não apenas ao reino material, mas sim com relação ao reino espiritual, ao reino de Deus. Amém? Vamos então para a nossa explanação de hoje à noite. Nós temos visto, nesses últimos domingos, nós nos temos aventurado em pregar escatologicamente, mensagens escatológicas. Não costumo muito fazer isto, até mesmo porque seria um assunto bem propício para amanhã, estudo bíblico de escola dominical, mas em determinados momentos a gente vê que é bom pegar o povo de Deus nesse momento noturno, nessa hora da noite, né? Para que a gente pense, para que a gente raciocine, para que a gente pondere sobre determinados assuntos da palavra de Deus. E temos dado um panorama daquilo que é o plano dispensacional de Deus, ou seja, o plano das épocas, desde então, o início da história da humanidade, até então, os nossos dias, mas com o objetivo de nos prendermos ao tempo de hoje, ao tempo de agora, ao foco que nós devemos dar com relação àquilo que vivemos hoje e aquilo que nos espera amanhã. O ano de 2020 vai ficar na história da humanidade como um ano atípico para os homens, né? Tudo por causa deste mal que assola a humanidade até hoje, até agora. Como uma demonstração de que Deus não está, a parte de que Deus não está fora da história da humanidade, do que Ele quer e deseja mostrar à humanidade como o fim dos seus propósitos. O que nós temos visto é claramente uma evidência de que estamos no fim dos tempos. De que a nossa era, chamada da igreja, vai se acabar, vai se findar. De que o arrebatamento da igreja muito prestes irá acontecer, né? E aí? Nós vimos na mensagem de domingo retrasado, de que justamente Cristo virá e Ele arrebatará
tanto mortos quanto vivos, aqueles que estiverem nele, aqueles que estiverem ouvido este chamado, como nós ouvimos na canção da Sara, do vinde a mim. E que entregaram suas vidas, seus fardos, tudo nas mãos dele, entregando todo o seu ser, portanto, vivendo única e exclusivamente para Deus. O nosso assunto de hoje, desta noite, é o milênio, o reino de Cristo, o reino milenar. Nós temos no texto de Isaías, no capítulo 2, versículos 2 a 4, uma demonstração, e foi lido por toda a igreja, de como será este tempo, esta era do reino milenar. Nós temos, no final do discurso profético de Jesus, nós lemos no domingo passado, capítulo 24 de Mateus, ele dizendo que então virá no final daquela época, daquela semana da qual profetizou Daniel, no finalzinho dela, então o Filho do Homem virá e com ele os seus anjos. E ele virá em grande poder e grande glória. Será este o momento que ele estabelecerá, portanto, o seu reino na terra. Mas Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 7, é também um dos textos básicos que falam deste tempo, o tempo do milênio, do reino de Cristo, quando pelo menos 6 vezes o apóstolo João fala e expressa, usa o termo milênio, que significa 1000 anos. Então nós vamos falar de uma era que ainda não chegou, de uma época que ainda está por vir, mas que tem relação conosco, com as nossas vidas. Porque nós poderemos estar lá ou não, depende do hoje, depende do agora, do nosso pacto, da nossa aliança firmada com o Salvador. Então vamos considerar este assunto nesta noite, algumas coisas relevantes para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, para a nossa fé também. Nós temos mostrado através de gráfico o sistema, um método que mostra as dispensações se passando uma após outra, até então chegarmos neste período que nós vivemos hoje, chamado da Era da Graça ou da Igreja, e depois disso virá a tribulação, sobre o que pregamos domingo passado. Depois então dos 7 anos de tribulação, iniciará o milênio de Cristo, o reino de Cristo. O profeta Zacarias, no capítulo 14, ele diz que no finalzinho, portanto, deste período de tribulação, o Senhor Jesus Cristo, ele descerá dos céus, colocando seus pés sobre o Monte das Oliveiras, quando então, de fato, depois de ter vivido aqui 33 anos, ele voltará para habitar na terra por 1000 anos, reinando sobre tudo e todos. Então, o tempo que nós consideramos é este aqui, seguido de também, vejam que todos os gráficos que são apontados dessa linha azul para baixo é uma demonstração negativa, seguido de um fracasso demonstrado num julgamento chamado do grande trono branco. Então, depois disso, o que a Bíblia nos mostra que só restará é a eternidade futura, da qual nós não temos conhecimento, não sabemos o que se dará. Vamos lá. Com o fim da tribulação, Deus então porá fim à sua trégua. Ele tem durante muito tempo, estado em trégua com relação à questão dos governos deste mundo. Ele tem deixado o homem seguir a sua própria direção, o seu próprio caminho, como ele quer. Ele tem permitido, por mais de já 6.000 anos, Satanás, ele tentar ser igual a Deus, esforçar-se para demonstrar que é poderoso igual a Deus, mas jamais conseguiu e jamais conseguirá. E então, com esta dispensação vindoura, com o fim desta trégua, Deus revelará à humanidade como um todo de que isso jamais será possível. O homem
anjos ou qualquer outros seres, tentar ser como Deus é. A dispensação, portanto, do milênio mostra-nos isto, a culminação dos propósitos, dos planos de Deus, de todas as eras, né, é justamente vindo convergir em Jesus Cristo. Nós devemos atentar para um detalhe interessante, que quando esta era se iniciar do reino de Cristo, muita gente mesmo, dos homens terão morrido. Hoje nós estamos neste período do ano de 2020, somando só de pessoas mortas por causa deste vírus, desta pandemia, já mais de 130 mil, não é isso? Já mais de 130 mil só no Brasil. Mas no mundo todo já passou de 1 milhão de pessoas. Mas com a sexta trombeta, desculpa gente, eu coloquei errado, a sexta trombeta que soará no período da tribulação, diz a Bíblia, no capítulo 11 de Apocalipse, que uma terça parte da humanidade morrerá. Então a terra será esvaziada de um número muito grande de pessoas, porque muita gente irão morrer no período do milênio, melhor, da tribulação. Então, quando chegar o milênio, a terra já estará um pouco esvaziada. Apocalipse 11:18 diz, por meio dos 3 flagelos, quando a sexta trombeta tocar, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre que sairão das suas bocas, foi morta uma terça parte dos homens. Muita gente morrerá. O plano de Deus, portanto, com o milênio é desvendar-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, que é no reino milenar de Cristo, convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Este é o propósito de Deus. Tudo convergir em Cristo. Tudo irá encontrar nele a razão do ser. É esse o plano de Deus. Com o milênio, nós veremos isto. Nós presenciaremos este fato. Há muitos textos na Bíblia que mostram este assunto, esta época do milênio, do reino de Cristo. Isaías capítulo 2, verso 2 a 4, que foi lido, é um texto bem interessante que mostra isso, na visão que Isaías tem. Nós aprendemos algumas coisas, nós não vamos ler mais o texto. Primeira delas, que o reino de Cristo será sobre todas as nações. O profeta Isaías diz isto. Todas as nações estarão debaixo do reino de Cristo. Durante esse período do reino de Cristo, Israel voltará, portanto, à posição de cabeça das nações, sendo principalmente sobre ele que Cristo estará reinando aqui neste mundo, e também sobre todas as demais nações. Outro detalhe, ninguém poderá dizer que não conhece as leis do governo, pois a palavra do rei sairá continuamente de Jerusalém e chegará aos 4 cantos da terra. De Jerusalém será promulgada a palavra do rei. E não haverá um só em toda a face da terra que diga, eu desconheço quem é esse rei. Outro detalhe que também nessa visão de Isaías sobre o reino futuro de Cristo pode ser dito, é que durante o tempo deste reino haverá paz entre as nações, não haverá mais guerras. O que é dito por Isaías? As espadas serão transformadas em foices, instrumento de trabalho e não mais de morte. E assim por diante. Outra passagem interessante para se considerar é dos capítulos 40 a 66 do livro de Isaías, que abordam especialmente este tempo vindouro que está por chegar, irmãos, e está para chegar, muito perto, em breve, certamente. Nós podemos dizer que neste período de tempo, e esses
capítulos de Isaías nos mostram isso. A terra, ela não será mais como hoje. A terra voltará a ser fértil. Esta maldição que hoje está imposta sobre a terra, deixando uma terra sofrida por causa do pecado, daquilo que causa o pecado, deixando a terra infrutífera, cairá, perderá poder, e a terra será um lugar fértil totalmente diferente do que nós vemos hoje. Também, veja os detalhes, que animais se tornarão mansos como eram antes do dilúvio de Noé. Diz o texto de Isaías 11 que o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e uma criança os guiará. Onde que nós podemos ver isso? Se uma criança se aproximar, por exemplo, de uma jaula, de um círculo onde esteja um leão faminto, o que acontecerá? Terá o seu braço arrancado, como já aconteceu, porque é o tempo de hoje. Tudo isso eu creio, por causa de diversas forças que operam no mundo de hoje e que faz com que ele seja tão assim como nós presenciamos. Outro detalhe, que por toda a terra a glória de Deus neste período de tempo será demonstrada. Através do quê? Nas perfeições do seu governo. Não será um governo corrupto. O reino de Cristo não será um governo tirano, mas sim um governo justo, piedoso. E que os traços das perfeições deste governo serão notadas, serão percebidos por todos que aqui viverão no período do milênio. Também a glória de Deus será vista na sabedoria da sua palavra. Palavra respeitada, palavra que será honrada, palavra que será reverenciada. Porque não haverá um líder, não haverá um rei comparável ao grande rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, o nosso Cristo. Outro também que será vista a glória de Deus em toda a face da terra através da santidade do seu culto. Do culto que será prestado a Deus, um culto santo, um culto autêntico, um culto verdadeiro com aroma suave, agradável a Deus. Diz o texto na profecia de Isaías no capítulo 2, que as nações irão para lá. E o objetivo das nações irem até onde o rei estará reinando em Jerusalém é para adorá-lo, para ouvir da sua palavra, para aprender do seu governo. Todos irão e todos serão atraídos pela glória do Senhor que encherá toda a terra. Hoje o que tem enchido a terra é o pecado. O pecado se prolifera. O pecado atinge em todas as esferas das sociedades, da humanidade. Mas um dia chegará o reino de um rei supremo, cuja sua glória é o que encherá todo este ambiente em que nós vivemos. Qual será a forma desse governo? Não será nenhum dos governos que nós conhecemos como democracia, monarquia ou autocracia, mas a forma do governo será teocrático, ou seja, Deus reinando, não apenas habitando na terra, não apenas, a Sara mencionou aqui, do legado que ele deixou para todos nós, para nos olharmos o seu exemplo hoje, quando ele ainda está ausente, não está mais presente fisicamente, mas chegará este dia quando ele retornará, como o profeta Zacarias nos diz, e fisicamente ele estará habitando entre nós. É Deus em carne novamente, reinando sobre os homens, sobre a terra. É provável que o rei Davi, de quem descende o próprio Cristo, ele se torne
talvez um príncipe regente deste reino de Cristo Jesus na terra, porque assim as profecias dizem. É provável que os seus discípulos tomem parte também neste reino, assumindo alguma função no reino milenar de Cristo, porque ele também assim disse que eles seriam colocados sobre tronos para reinar sobre as 12 tribos de Israel. Em que período? Em que momento da história? Quando chegar o dia do reino de Cristo na terra. Então será um reino teocrático, um reino em que Deus é quem governará, não mais os homens ditadores, não mais os monarcas, não mais os democratas que hoje nós vemos existir. E quem fará parte deste milênio? Quem fará parte deste reino? Quem estará lá? Quem entrará lá? A primeira coisa que nós destacamos é que a igreja estará ali. A igreja estará reinando com Cristo. A igreja agora, neste tempo, já não mais será a noiva, mas sim a esposa do Cordeiro. E ela, como Jesus prometeu, depois de preparar lugar para receber essa igreja no céu, ele diz, para onde eu for, ela irá. Onde eu estiver, ela estará. Nesta promessa de João capítulo 14, verso 3, ele nos diz isto. A igreja estará ali. Como nós estamos hoje? Não. Mas já todos transformados. Também os santos do Velho Testamento estarão ali. Cristo estabelecerá o seu reino e reinará com ele, ou estará também no reino dele, Abraão, Jacó, Isaac, os patriarcas, os profetas, santos do Antigo Testamento, todos eles, não há menção na Bíblia de uma ressurreição destes crentes do Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus fala em Apocalipse 20, versículo 4, que no início do milênio, desta era, haverá uma ressurreição em que será provável nesta ressurreição que os santos do Antigo Testamento ressurgirão, passarão pelo seu julgamento, não de condenação, juntamente com todos aqueles crentes do período da tribulação que perderão as suas vidas, que também ressurgirão e entrarão no milênio para reinar com Cristo. Os santos do Antigo Testamento estarão com Cristo em seu reino. Também haverá um grupo de israelitas que sobreviverão à perseguição do anticristo no período da tribulação e entrarão neste reino milenar de Cristo. Este grupo de israelitas inclui aqueles que também Deus fará com que se escondam nos desertos e que não serão alvos da vista do anticristo. No próprio sermão profético de Jesus, em Mateus 24, verso 16 a 21, ele diz: então, quando chegar este dia da grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá jamais, aqueles que estiverem no eirado, não desçam nem para pegar a sua capa, aqueles que estiverem em casa, fujam para o deserto, no objetivo de fugir, portanto, da ira daquele homem, o homem da iniquidade chamado anticristo, que perseguirá especialmente os judeus. Então muitos escaparão da perseguição do anticristo e entrarão no reino milenar de Cristo. Haverá também um grupo de gentios, santos e crentes que sobreviverão na tribulação e entrarão no reino milenar de Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Jesus, nesta história, ele fala de quando acontecer o momento de julgar as nações, então algumas delas serão absolvidas, algumas delas serão salvas e entrarão com ele para reinar na condição de crentes, de remidos. Contudo, meus amados, desses dois grupos de pessoas, tanto os israelitas que sobreviverem à perseguição do anticristo, quanto dos gentios que entrarem também para reinar com Cristo,
toda a terra será povoada. Será a partir destes dois grupos de pessoas que não terão ainda os seus corpos glorificados, terão corpos como os nossos, pessoas que continuarão lutando contra o pecado, contra o poder do pecado em suas vidas, que irão povoar toda a terra. Então, haverá necessidade de que o governo de Cristo seja um governo que inclua também e tenha leis para as pessoas que nascerem durante esse período dos 1000 anos. Será um tempo de muita longevidade. Será um tempo em que se viverá bastante, como nos dias de Noé, ou anteriores ao dilúvio de Noé, em que as pessoas viviam até quase 1000 anos. A Bíblia fala de um homem, um senhorzinho chamado Metusalém, que viveu cerca de 969 anos. Falei isso hoje para minha esposa vindo de manhã para a igreja. Passaram 2 jovens à nossa frente vindo do futebol. Aquilo me bateu uma saudade, gente. Eu digo, meu tempo de jovem. Quando a gente fazia tudo por uma bola, né? Ia para tudo que era canto para jogar bola. Que vigor a gente tinha, né? E diga se a gente pudesse viver até os mais de 100 anos. Falei só isso. Ela disse, se vivesse com saúde, eu digo, mas sim. Com certeza. Período do milênio será um período que as pessoas alcançarão a longevidade com saúde. Porque as forças do mal, as forças do pecado, será diminuída, será brecada. E isso é o que faz com que a nossa geração, com que a nossa vida seja reduzida ao pó e à fraqueza. Os nossos corpos à fraqueza. Mas haverá longevidade. Isaías capítulo 65, versículo 20 diz, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. O que este versículo quer dizer? O que ele nos ensina? Primeiro que haverá um prolongamento da vida. A vida das pessoas se prolongará por 100 e quem sabe haverão muitos que viverão por todo o milênio, ou seja, durante todo o reino de Cristo. É possível. Outra coisa, que uma pessoa vivendo sob as condições deste reino de Cristo e permanecer rebelde em seu coração contra o rei Jesus, recusando tratar com o seu pecado, atingindo a idade de 100 anos, será amaldiçoada. Ou seja, será confirmada no seu pecado e nunca mais poderá ser salva. É esta a declaração bíblica. Veja só. Somente aos 100 anos ela será julgada. Se não se arrepender, se não se converter, então esta será amaldiçoada. Para ela não haverá mais perdão. Vem adiante, futuramente, o julgamento, certamente, do grande trono branco sobre esta pessoa. Também, devemos dizer que durante este período de longa vida no milênio, será necessário que Cristo, como diz o Salmo 2, verso 9, ele reja todas as pessoas com cetro de ferro. Por quê? Porque é necessário que Jesus use vara de ferro para reger as nações, despedaçar muitas vezes como um vaso de oleiro. Porque o pecado ainda estará em operação na vida das pessoas. Por mais que entrem no milênio, no reino de Cristo, pessoas, nações convertidas, santos ressuscitados do Antigo Testamento, judeus salvos por Cristo da perseguição durante o período de tribulação, mas haverão muitas pessoas nascendo neste período de tempo, ainda com o pecado operando em seus corpos. E estes com os traços de rebelião e rebeldia. Por esta, a necessidade de Cristo reger as nações com cetro de ferro. Qual será o papel de Satanás
no período do milênio? Onde ele estará? Nós já mostramos este gráfico para os irmãos do trajeto de Satanás. Este é o seu trajeto, né? No período do milênio. Ele descerá à terra no meio da tribulação, na metade da tribulação. No final da tribulação, né, ele será aprisionado. Capítulo 20 de Apocalipse, versículos iniciais nos mostram isso. Haverá um anjo de Deus que prenderá Satanás no abismo. E lá ele estará acorrentado por estes 1000 anos que se passarão nesta 7ª dispensação. No finalzinho destes 1000 anos, então, ele será solto e ele voltará, sabendo que pouco tempo lhe resta, para então ele dar, fazer com que aconteça o seu último plano, a sua última sacada. A tentativa de, pela última vez, derrotar a Deus. De ser maior do que Deus, mais poderoso do que Deus. E ele então ajuntará dentre todas as nações, Apocalipse 20, versículo 7, um exército que se comparará à areia que está na praia dos mares, e se lançará contra Jerusalém, onde está o rei em seu trono, para então guerrear. É quando ele então será julgado, quando ele então dali será lançado definitivamente no lago de fogo, lá onde já estará o anticristo e o falso profeta. Satanás terá o seu fim aí. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, diz Apocalipse, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a grande peleja. Mas, nesta ocasião, descerá fogo dos céus, e assim como queimou Sodoma e Gomorra, e queimará todo aquele exército de ímpios que se levantarão contra Cristo em seu reino, e serão consumidos e banidos da face da terra e da presença do Deus Todo-Poderoso. Como será o fim desta era? Como será o fim do milênio? A Bíblia diz, convém que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É assim que se dará o fim do milênio. Quando todos os inimigos de Cristo, de Deus e do seu Cristo, como é a linguagem do Apocalipse, estiverem subjugados, estiverem dominados, estiverem vencidos e debaixo dos seus pés, aí então, diz o apóstolo Paulo, neste capítulo de 1 Coríntios, virá o fim. Chegará aquela era da eternidade futura, que nós não sabemos muito, né? Mas será o tempo, diz o apóstolo Paulo neste capítulo, quando Deus estará em tudo, Deus será tudo e em todos. Quando o próprio Filho, o próprio Cristo, se subjugará ao próprio Deus, então virá o fim. Então acabará o plano de Deus para todas estas épocas, para todas estas eras que nós temos nestes últimos dias dado aqui conotação. Será assim o fim do milênio. O fim desta ordem mundial, a Bíblia diz, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, né, que também chegará. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A terra, os céus serão queimados, passarão, e haverão novos céus, nova terra, nos quais habitará
e reinará justiça. A primeira ordem mundial, pelo que os teólogos indicam, acabou, cessou por causa da interferência de Lúcifer, do fracasso de Lúcifer, quando intentou ser igual a Deus. A segunda era mundial, que é a nossa, a de Adão, também ela se encerrará, ela se consumará com a mesma demonstração, o fracasso humano e todas as suas tentativas de se igualar a Deus. A terceira era, que ainda está por vir numa eternidade futura, nós não sabemos como será, mas nela não haverá pecado e nela não haverá pecadores. Somente pessoas santas, somente os santos herdarão e nela entrarão para viverem com Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O grande trono branco será o evento de juízo com o qual Deus consumará então esta era vindoura do reino milenar de Cristo na terra. O grande trono branco é um julgamento, mas de ímpios, de pessoas que morreram desde o tempo, a era dos filhos de Adão, até então aqueles dias finais do milênio. Todos os ímpios que morrerem neste período, ressurgirão neste dia do grande trono branco para serem julgados. Percebam que será um julgamento apenas de pessoas mortas, pessoas que estarão mortas espiritualmente. Portanto, para estas não haverá vida. Para eles só haverá, portanto, a condenação e a eternidade, a morte eterna sem Deus. A Bíblia fala de 3 tribunais: o de Cristo, que é o que a igreja comparecerá, o da glória de Cristo, que é o que as nações comparecerão no início do milênio, e o do grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11, versículo 12, o mar dará os corpos daqueles que neles se perderam. Todos os ímpios ressurgirão para comparecerem perante aquele que se assenta no trono e serem julgados um por um, quando então se abrirá livros e mais livros, e o livro da vida. E no livro da vida não estará nenhum nome destes, porque todos eles que estarão ali, estarão porque são mortos espirituais. Serão julgados e banidos eternamente da face do Cordeiro. Quero concluir esta explanação sobre este reino milenar de Cristo, dizendo o seguinte: 3 pensamentos finais da nossa mensagem. Que o tempo de 1000 anos do reino de Cristo é um lembrete de que Deus, 3 coisas: Ele está dentro do tempo, de que Ele está fora do tempo, ou seja, Ele não é limitado ao tempo, e de que Ele está além do tempo. É um lembrete para nós de que Deus, Ele está além do tempo, de que Deus não está preso ao tempo, de que Deus não está fora do tempo. 1000 anos para Ele é como a duração do reino de Cristo. E a duração do reino de Cristo, que será de 1000 anos, para Ele é como se fosse um dia. Pensemos nisso. Lembremos disso, o que tem a ver com o milênio. Outro pensamento para encerrarmos nossa explanação: que a realidade do milênio de Cristo é prova de que não só o mundo precisa de um governante, nós também. O desejo de Cristo sempre foi reinar no coração do homem, habitar no coração do homem, na vida da sua criatura. O desejo de Cristo é estar entronizado em nosso ser, é ser o nosso rei, é ser o nosso mestre, o dono das nossas vidas. É esse o desejo de Cristo, dele ser o nosso dono, dele ser o nosso Senhor. Então, o milênio de Cristo
é prova de que não apenas o mundo precisa de um governo justo, de um governo de um rei que regerá com justiça e paz, mas também nós precisamos gozar da sua justiça, da sua paz. Nós precisamos dele entronizado em nossos corações. Eu encerro dizendo, embora a Bíblia não nos fale muito sobre a terceira ordem mundial, né? O terceiro tempo aí, a eternidade futura, deve haver em nós expectativa de fazer parte dela. O que virá depois, só o Alfa e o Ômega é quem saberá. O importante é que nós, não mais com o pecado, não mais com este corpo corruptível, estejamos com Ele, né? Habitando pelos séculos dos séculos, entronizado e reinando com Ele para todo sempre. Que Deus nos dê, portanto, a segurança em nossa fé de que nós estaremos a reinar com Cristo, a viver com Cristo, a morar com Ele, quando Ele um dia voltar, já nos trazendo da glória celestial, para juntamente com Ele estar novamente na terra, que Ele criou para nós, para desfrutarmos dos seus benefícios, mas não como hoje, mas sim como Ele assim preparou desde a eternidade, gozando paz, vida abundante da sua presença. Amém. Para a glória de Deus.